Fala pessoal, vamos continuar a nossa série estudando REITs. Hoje eu vou falar do Americold, né? Lembrando que o estudo de REITs esse ano foi baseado aqui na listinha do Roya Capital. Fizemos na primeira rodada um REIT de cada categoria aqui. E na segunda eu estou tentando ver exemplos distintos, né? A indústria de REITs é bem diversificada, tem vários negócios diferentes aqui dentro. Então estamos tentando pegar nuances diferentes de cada setor. Hoje, novamente, vamos olhar aqui no industrial, já que tem muita coisa diferente aqui na lista dos REITs industriais, né? Já vimos o Prologis, que é o maior, mas o Innovative Industrial Properties, né? Tem o Terreno, tem vários REITs bons, né? É uma indústria bem legal. E hoje eu vou falar do Americold, é o terceiro da lista aqui, tá? Acho que mais ou menos com esse mesmo market cap, um 7 bi, é bem longe de um Prologis, mas já é um valor razoável já, né, para um REIT americano nesse segmento. Bom, Americold, o próprio nome já diz, né, até o código de negociação deles é COLD, mas enfim, o que eles têm de diferente? Né? Um setor industrial, ok, de armazenamento, beleza, mas um armazenamento muito específico, né? Armazenamento resfriado, congelado, enfim, armazenamento que necessita de controle de temperatura. Então é bem específico, né, no que eles trabalham. Não é um REIT de galpão. Aqui no Brasil o pessoal chama os FIIs de logística, né, não industrial como os REITs no exterior. Mas ele seria um de logística, mas específico de grandes, né, warehouses com temperatura controlada, né, refrigerado ou congelado. Então só por isso já dá para ver que é bem diferente do que se tem normalmente. E é claro que vão ter várias informações aqui dentro que vão ter que ser contextualizadas nele. Então, como é que funciona por exemplo, um FII de logística? Você tem lá um imóvel, tem um galpão, um valor relativamente baixo de investimento, né? Um aluguel meio barato lá, sem muita especialização. O Americold é bem diferente, né? É específico, né? Precisa, claro, ter o que vale para todos, que é boa localização, né? Acesso e tal. Mas aí tem, precisa de um investimento bem mais alto, custa geralmente 3 vezes mais uma warehouse dessa refrigerada que uma comum. E uma operação, essa acho que é a principal diferença, não é nem só o CAPEX. O pessoal se preocupa muito com o CAPEX, mas o grande lance do Americold é a operação. Então, ele não simplesmente vende um aluguel net lease e está tudo certo. Né? Ele faz essa gestão de toda essa questão da refrigeração e embarcar e fazer uma manipulação. Então, o Americold é bem diferente de um ativo apenas logístico. Mas, enfim, chega de falar, vamos ver a apresentação. Os Key Investment Highlights. Então, ele é um first mover, a gente já vai ver, ele é o segundo maior ativo, vamos dizer assim, desse segmento de armazenamento, né, de refrigeração. Ele é o maior REIT, com certeza, disparado, mas tem algumas empresas que trabalham e elas têm uma fatia bem importante do mercado, já falo disso. Né? Então, first mover, que mais? Global Market Leader, enfim, né, a presença principalmente nos Estados Unidos, apesar de ter em outros locais, como até tem no Brasil, né, Argentina, Brasil, Nova Zelândia, Austrália, mas o principal é os Estados Unidos, né, não diria um Global Market Leader. O que mais? Eles têm uma infraestrutura interessante de operação e tecnologia da informação para gerir. Lembra que eu falei no começo, né, gestão da warehouse, né, logística pura. Quanto entra, quanto sai, quanto tempo fica, contrato fixo, variável, então eles fazem essa gestão, não é apenas alugar lá um galpão. Tem uma demanda, né, um strong stable food fundamentals in growing demand. Isso foi uma coisa que eu até não achei natural entender, né? Imaginei que para essa indústria de alimentos a pandemia seria mais neutra, né? Enfim, não teria por que ter aumento de demanda para esse tipo de warehouse, já que sempre teve, né? Mas acho que estava errado. Deu para ver que aumentou a demanda por esse tipo específico de warehouse, né? Vamos dizer assim, operada por terceiro, assim, mais logística, porque assim, o serviço tem aumentado a demanda por entrega de alimentos, coisas do tipo. Né? No começo eu achei que não faria muita diferença, porque todo mundo continuou comendo mais ou menos igual. Seja indo no supermercado ou seja recebendo em casa, né, vai ter que ter armazenamento refrigerado.
Só que, né, essa logística aí de entrega, dessa comercialização mais moderna, usa os ativos que a Americold tem. Então, sim, apesar da indústria como um todo ser mais estável, né, a demanda para o negócio deles tem aumentado. Então, é uma diferença que eu não tinha entendido e é bem importante, né, porque eles estão com a demanda tão alta. Tá, o resto acho que é normal, né? Time de gestão, best in class, crescimento interno, externo, a gente já vai ver mais sobre isso ao longo da apresentação. Então vamos lá, uma visão geral da empresa. Ela tem 185 warehouses, né? São 150 próprios, mais 25 aí que estão, né, operation lease, ou 10 por gestão, ou seja, que eles, né, administram, ocupam, coisa do tipo. Mas o principal são warehouses próprios, então é ainda uma empresa de real estate, por mais que, né, eles tenham muito operação envolvida, mas primordialmente ainda é uma empresa de real estate. E aqui capacidade, uma unidade bizarra lá, cubic feet, que mais? Facility size, país em operação, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Canadá e Brasil, né? Bem legal ter o Brasil aqui, embora a grande parte seja dos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos eles têm um market share de 18% e isso é muito, tá? Porque às vezes a gente está acostumado a ver outros tipos de indústria, né, discutindo market share, mas para imóveis assim é muito difícil alguém ter, né, 20% do mercado, seja empresa, REIT, o que for. Então é um market share alto, é um business que não tem muitos players, né, muito específico. Isso, claro, é vantagem para a Americold, né? Você está num segmento que você é relevante, né? Então, se vem um grande player, muito provavelmente ele vai sentar, conversar com você, né? Então, esse dado aqui, embora market share não é a mesma interpretação do market share de uma empresa de consumo, mas é importante sim, é uma vantagem para ele sim. Tem lá mais de 2.600 clientes, 4 milhões de posições de pallet, muita coisa. Esse aqui a gente já viu, né? A empresa está valendo hoje uns 7 bi, né? No Enterprise ali tem uns 2 bi de dívida. O que mais? Um Core EBITDA, mais ou menos, essa apresentação é de meados de 2020, tá? Pra vocês terem uma noção. Uns 400 milhões de EBITDA, mais ou menos. Tá aqui, dividendo por ação. E é o crescimento de receita, a gente já vê mais sobre isso. A receita dela vem principalmente das warehouses, mas o que são esses third party managed transportation? Acho que aqui explica melhor. Então, o negócio principal é esse storage, né, cold storage, esse segmento warehouse, mas eles também fazem gestão de armazéns de terceiros, né? Lembra que eu falei? Essa gestão logística é importante para eles, então eles são especializados nisso, em gerir esse armazém, né, que não é tão simples igual um galpão que você larga as coisas lá, né? São produtos perecíveis, tem lá a gestão de temperatura, tem um limite lá para, né, para operação, para as pessoas, né? Não sei explicar mais detalhes, mas enfim, tem uma certa gestão especializada envolvida e eles não apenas fazem para eles mesmos, como também imóveis de terceiros, além de serviço de transporte, mas aí a gente volta lá e é pouquinho, né, transporte e tal, também transporte refrigerado, aqueles caminhões lá, Thermo King e tudo mais. O grande lance deles, o NOI, o resultado operacional é das warehouses, né, a maioria. Warehouses próprias, né, lembrando. Que mais? Então aqui mostra onde eles estão na cadeia. Então, é interessante entender bem isso. Eles são intermediários, né, desde a produção de alimentos até o consumidor. E aí, seja por supermercado, seja por e-commerce, né, esses clientes, né, os clientes deles são assim os varejistas, né, seja o varejista tradicional, supermercado, ou seja uma empresa aí de e-commerce de entrega mais moderna. Da mesma forma, eles fazem um intermédio entre as grandes produtoras de alimentos, né, no mundo todo, né, e as grandes varejistas que vão vender isso para os consumidores. Né? Então, estão bem no meio, né, de dois grandes grupos de empresas, né, que aqui a gente tem lá Unilever, Kraft Heinz, né, Danone, Conagra, e do outro lado também, né, grandes distribuidores e varejistas, a Kroger e tal. Então, os clientes, né, os clientes para os dois lados são grandes empresas. Então, isso aqui a gente já viu, a diferença entre os três. Está aqui lá os clientes, né, cada segmento.
e a proporção de NOI, na verdade estava aqui, eu voltei, mas estava aqui, né, 94% do Net Operation Income vem da gestão de warehouses próprios. Porque aqui a gente vê muito, isso é uma dúvida comum nos cursos, o pessoal pergunta, só tem uma certa dificuldade com indicadores de REITs, né? Com FFO, com Net Operation Income, com EBITDA, aqui que eu olho, onde eu olho, qual que é o mais importante. Na verdade, não tem mais importante, vai depender do REIT que você está analisando. Então, esse aqui, já falei várias e vou continuar falando, né? Operação, gestão, né? Gestão não corporativa, gestão de trabalho. Ou seja, tem muita despesa envolvida, você tem tanta despesa da warehouse, né? Energia, coisas do tipo, né? Quanto pessoal, né? Ali para receber, administrar, controlar as coisas. Então, aqui faz sentido você falar em NOI, você tem muita despesa associada, você tem um serviço ali sendo prestado. Né? Se você pegar um REIT de net lease, que tem contrato de net lease, não tem NOI, não faz sentido, porque você aluga porteira fechada, é do teu inquilino, você só recolhe o aluguel. Então, vocês precisam entender que cada ativo, cada REIT, vai ter as suas métricas mais adequadas conforme for a característica. Então, o pessoal quer muito a regrinha pronta, né? Fala, o que eu olho? NOI, FFO, não sei o que, EBITDA, depende, né? E nesse caso aqui, o Net Operation Income, que é a receita menos as despesas de operação, né, basicamente, é o melhor, porque ele tem despesas de operação, basicamente por causa disso. Enfim, localização geográfica, você vê bem diversificado nos Estados Unidos, né? Não tem estados menos populosos, enfim, é um ou outro que não tem Canadá, né? Claro, está mais concentrado aqui para o lado leste, mas é onde está a maior parte da população, né? Então bem diversificado. Nos outros países é pontual, né? É um pouquinho menos, Nova Zelândia, até que pela população, né, tem bastante. Tem duas na Argentina, na Austrália, uns gatos pingados. Então o forte é Estados Unidos, né? Acho um pouco de exagero falar que é um global player, né? 164 das propriedades estão nos Estados Unidos e poucas em outros países. Esse é o slide do share, que é bem interessante, tá? 18 pode não parecer um número alto, mas para imóvel, assim, é bastante. Difícil vocês acharem um segmento que vai ter as empresas, né, os REITs lá, representando mais de 10%. Você vai falar em escritório, nem existe share, residência, nem existe, né? É extremamente pulverizado, né? Tirando ali billboards, que é controlado, o resto, né, tem muitos players, é muito pulverizado, todo mundo tem imóvel. Então, ter um share de 20% nos Estados Unidos é muita coisa. Inclusive no mundo eles representam 4%, né? Você vê o tamanho. Esse Agro Merchant Group, eles fizeram aquisição, vai fechar no final do ano, então vai até aumentar isso aqui um pouquinho. Isso aqui são empresas, tá? Eles são os maior REIT, mas tem outras empresas que operam, Lineage Logistics, US Cold Storage, que são empresas. Acho que mais um REIT de Cold Storage só. Né, de Temperature Controlled Warehousing, nome correto. Vamos lá. Bom, essa é outra coisa que eu me surpreendi, que quando eu falava disso, né, eu lembrava sempre de carne bovina, frigorífico. Né? Vocês sabem, eu trabalhei em inspeção sanitária do Ministério da Agricultura, num frigorífico. Então era a primeira coisa que vinha na cabeça, mas na verdade os produtos que são armazenados ali são os mais variados possíveis, a comida como um todo. Não só proteína, né, carne bovina, né, aves, suínos, como vegetais, né, batata, frutas, vegetais, produtos aí de padaria, né, não de padaria, como é que chamaria isso? Mas, enfim, é bem distribuído, né, bem, além dos alimentos processados, claro. É bem distribuído o que se coloca lá, e aí dá para entender bem nessa questão da demanda crescente, né? Com certeza faz mais sentido, considerando que tem uma infinidade de alimentos que são, né, armazenados, não é só carne, como eu tinha pensado no primeiro momento. Tá, diversificação geográfica, né, aquilo que a gente já viu, nos Estados Unidos é 85%, e que isso é da receita, e dentro dos Estados Unidos bem diversificado, como a gente viu. O tipo de warehouse, aí você tem lá tanto de distribuição, né, relacionados mais à produção, tal, mas só mais uma divisão. Esse slide é bem interessante, ele mostra, né, a vantagem competitiva que eles têm de relacionamento com esses grandes clientes. Né? Já falamos
que eles estão no negócio que tem grandes empresas envolvidas. Se pegar os 25 maiores consumidores, clientes deles, eles têm uma relação já com a Americold há mais de 30 anos. Então parece ser uma relação bem sólida, bem duradoura, e isso é positivo para qualquer empresa, né? Você ter seus maiores clientes seus há anos, o que tudo indica que continuará, e isso é um reflexo do que você oferece, um serviço bom, de qualidade, faz sentido para aquela empresa, até a JBS aqui, né? São grandes empresas, Nestlé, Danone, Unilever, Kraft Heinz, Tyson Foods, que a gente viu na live de terça, né, junto com a JBS, e do lado dos varejistas também, Walmart, Kroger, tá, enfim. Então, né, isso é um reflexo, com certeza, de uma boa operação, né? Pode ter certeza disso. Então, lá, os 12 clientes são investment grades, usam múltiplas, né, warehouses, usam tecnologia, os valores agregados, o serviço de valores agregados. Então, esse ponto, com certeza, é uma vantagem para a Americold, né? Num segmento que ela tem um share bem razoável, né? Acaba sendo uma vantagem para ela, com certeza. Então, em relação à taxa de ocupação, aqui eles comentam um pouquinho de especificidade logística mesmo, né? Taxa de ocupação ideal, que tem a ver com os pallets. Um ponto importante que a gente já vai ver é que ela tem parte dos contratos são fixos e parte não. Então, esses contratos fixos geralmente são com essas grandes empresas, né, que a gente falou aqui. Ela já contrata, né, uma utilização lá normal que ela vai usar. E a empresa faz a gestão do resto do espaço com a oferta e demanda no mercado. Então, o que a gente está vendo, né, é uma operação mesmo, logística pura, né, de usar o warehouse da melhor forma possível, taxa de ocupação ótima, né, ter um contrato fixo para ter uma receita resiliente, mas também, né, atender ali um mercado spot. Então, é um negócio, tá? Não é um aluguel de imóvel que o Americold faz. Então, tem lá, enfim, né, não vou entrar em detalhes logísticos, até porque eu não entendo tanto assim também. Aqui eles comentando mais sobre essa questão do fixed, né, os contratos fixos, que são importantes para a empresa, né? Eu acho que isso é geral, é global, né? Qualquer indústria gosta de ter receita fixa, né? Contrato de longo prazo, né? Tem previsibilidade e tudo mais. E eles têm uma taxa relativamente alta, né? Pouco abaixo de 50% dos contratos são fixos com essas grandes empresas. E isso dá, né, uma tranquilidade para a empresa. Uma média de 6 anos de contrato, né? Já ainda tem uma boa previsibilidade e tudo mais. Então, eles, inclusive, o objetivo deles é continuar a aumentar, né, essa participação desses contratos fixos, né? E, por outro lado, as aquisições recentes têm uma porcentagem mais baixa. Então, é um ponto que eles podem melhorar nesses ativos que eles acabaram de comprar, né? Compraram recentemente. Então, esse slide é legal também. Aqui a gente vai comentar um pouco sobre margem de contribuição, Net Operation Income. Em termos de receita, notem que a maior parte da receita não vem do aluguel, né? Então, curioso isso. De laranja aqui nós temos aluguel, né? E o storage, que é enfim, é o que é cobrado ali pelo espaço, vamos dizer assim. E de azul, os serviços, né? Aquilo que eu falei, de serviço, de operacionalizar lá, gerir, receber e tal. Note que a receita é maior de serviços que pelo uso do espaço. Então, de novo, né, o quão importante é para essa empresa os serviços que ela oferece. O crescimento aí de longo prazo ele tem desde 2015, isso que eu estava procurando, bem sólido, né? No global quase 9%, 8,7%, é bem bom. Para os padrões americanos de REITs está bem bom. Agora, embaixo a gente vê que o laranja domina, né, o Rent and Storage, quando a gente está falando de NOI e não de receita. Por que isso, né? Porque o aluguel, ele é margem, né, quase full. Só não é full aqui porque tem muito custo de energia elétrica, esse tipo de coisa. Mas, enfim, o uso do espaço, né, você não tem custo, muito custo pelo menos, associado. Enquanto que o serviço, sim. Os serviços são pessoas, tem que pagar salário, obrigações, trabalhistas, equipamento. Então, né, a receita, a maior parte da receita dela vem de serviços. Mas o lucro
né, vem maior do aluguel, né? A margem de contribuição dos serviços é bem mais baixa, né? Tem aqui, cadê? Aqui é o CAGR, no crescimento, você vê que vem expandindo o uso de serviços, que é muito bom para a empresa, mas a margem está em outro lugar. Mas o grosso do resultado mesmo vem do uso do espaço, né? E o crescimento ali bem bom também nos últimos anos. Enfim, aqui a gente vê graficamente, né, o que eu acabei de falar, acho que fica mais fácil de entender. Então, para cada $1 que a empresa recebe de receita, né, 57% vem de serviço, né, 57 centavos de serviço, 43 centavos do espaço, né, do uso do espaço. Só que esse uso do espaço, né, ele é bem limpo, porque você vai gastar ali com energia elétrica, com outros custos de manutenção, tá aqui, manutenção, impostos, seguro, né, segurança e tal. Enfim, sobra bastante, né? Sobra 28 centavos e dá uma margem de 66%. Né? Margem NOI, Net Operating Income. Enquanto que os serviços, você tem muito custo, principalmente com funcionário, labor. 44 centavos dos 57 vão em salário, tal, salário, compensação, benefícios e outros aqui, enfim, que precisa. Então sobra só 5 centavos dos 57, é uma margem bem pequena. Agora, é muito positivo, porque você tem uma sinergia disso. Com certeza, aqueles clientes que são clientes deles há anos e tal, né, gostam muito do serviço. A gente até viu aqui que aqui, ó, 92% usam os serviços. Né? Então, com certeza, a receita de Rent and Storage, ela só é o que é porque tem os serviços junto. E assim, no final do dia, você somar ali uns 5 centavinhos, 5% de margem, né, não é ruim para ninguém. Então, de cada $1 que a empresa recebe de receita, 33 centavos entram limpos aí de NOI. Você vê uma margem baixa quando você for comparar com outros tipos de operação imobiliária, né, sei lá, shopping center tem NOI de 90%. Mas é porque tem muito serviço envolvido, muito custo, principalmente de trabalho, né, trabalhador, salário, e outros de energia elétrica, manutenção, tem que fazer limpeza sanitária, né, aqui tem os detalhes. Então a gente vê que é um serviço com uma margem mais baixa que o normal, mas enfim, não tem como ser diferente, né? Não tem como escapar porque pela natureza do negócio. Se a empresa não oferecer serviços, né, vamos dizer, fazer esse exercício de hipótese, se ela fosse, né, meramente alocar o espaço, aí ela teria uma margem de 66, até boa. Né? Então, não é problema, o que eu estou querendo dizer isso, não é nenhum problema ter essa margem de 33, porque ela ganha muito, né, em sinergia oferecendo esses serviços, além de que resultado é resultado, né? Então tá bom, mesmo que seja 15% do resultado, mas, né, tá valendo. Então isso é importante de entender no Americold. O que mais? Está posicionado para várias avenidas de crescimento, né? Já falei um pouquinho sobre isso e tal. Bem legal. O crescimento orgânico dela é bom, não é expressivo, não é um segmento que está crescendo tanto, igual um Last Mile, por exemplo, aqui no setor industrial, mas é bem bom, né? Um same store NOI aí de quase 6%, tá bom para mim, né? Tá bem bom. Claro, né? Tem operação no exterior, então tem correção para câmbio, mas um sólido 6% de NOI é muito positivo na minha opinião, porque ela ainda cresce, né, o Americold, ainda cresce inorganicamente, então não é só 6%, né, tem mais a parte, isso é crescimento orgânico, que eu acho bem bom, e tem mais o inorgânico, né? Então tem aqui o Same Store Portfólio, o quanto vem de Same Store, né, e o quanto vem de Non-Same Store, que seriam as aquisições inorgânicas. Então é um REIT que faz bastante aquisição, por isso que o crescimento dele está bem acima desses 6%, mas você ter um crescimento orgânico assim é muito bom, né? É um sinal que a sua operação é saudável, que você está num bom negócio. Né? Enfim, aqui a gente já viu, né, a margem, até a evolução da margem de serviços, né? Bem bom isso aqui, bem positivo para a empresa. E a margem de aluguel, você vê que não muda muito, né? É do negócio. O que mais? Sazonalidade, tem umas curiosidades, né? Eles têm a sazonalidade. Então, primeiro, segundo trimestre é mais ou menos normal. No terceiro, lembrando que é verão no hemisfério norte, né? No terceiro trimestre,
Então eles têm muito custo com energia elétrica e acaba dando uma impactada, né? Curiosidade. E no quarto trimestre, né, tem muitos feriados, né? Ação de Graças, Natal, que aí aumenta os volumes e dá uma margem maior. Não dá nenhuma diferença absurda, né? Mas é uma curiosidade, não deixa de ser uma curiosidade interessante. Então, a estratégia de crescimento, né, expansão e desenvolvimento, então crescimento orgânico através de desenvolvimento, né, de novas unidades e expansão inorgânica através de aquisições. Então tem várias aquisições que eles fizeram desde 2018, desculpa, isso aqui é desenvolvimento, né? Mas outros que estão em construção, né, que tem lá seu custo, mas vai agregar resultado no futuro, né? Aí tem mais um pipeline de aquisições. Então é um REIT que cresce bastante, tanto orgânica quanto inorganicamente, tem várias oportunidades aí de expansão. Uma recente que eles fizeram foi essa Agro Merchants Group, que tem, né, warehouses no mundo inteiro, né, bastante na Europa, tem nos Estados Unidos, na América do Sul, no Brasil, Austrália. Legal, a gente viu lá no comecinho, né, que é grande, inclusive, 2%, claro, bem menor que a Americold, mas é relevante. Que mais? Né? Aquisições pontuais, né, de warehouse específica. Você vê que o yield deles é mais ou menos 6,3% de no-yield. Não é tão grande, mas, né, aquisição externa, é difícil você conseguir coisa muito maior que isso. Né? 6,3%. Não é ruim 6,3%, né? Pensando em real estate de uma forma global, é bom até, né? 6,3%. Talvez seja acima de um yield que você vai fazer a aquisição do imóvel normal, comum, né? Seja residencial, comercial, escritório, provavelmente um pouco abaixo disso. Então tem lá, né, suas vantagens, bem localizado, aquilo que a gente falou no começo. Um outro aqui, uma expansão aqui no caso, né? Expansão lá em Arkansas, bem legal. Bom, dívida, chegamos nesse ponto aí, né? Eu acho que depois que vocês assistiram tanto vídeo de REIT, deram uma aliviada lá em cima da dívida, a gente já viu que é razoável para um REIT ter um endividamento um pouco maior que aqui no Brasil. Ele tem mais ou menos as 5 vezes dívida líquida e EBITDA, que é padrão, né? Padrão de REIT. Vários que a gente analisou estão nessa faixa. Ele já foi mais endividado no passado, né? Acho que fez parte desse processo de crescimento dele. Hoje está rodando com 5 vezes o EBITDA, né? Padrão. Parte boa, a dívida é bem jogada para o futuro, né? Então tem um pouquinho vencendo aí no meio da década, mas a maior parte é de 2029 para frente, né? Então está bem adiantado os vencimentos, o custo ali é um custo um pouquinho, 4%, né? Tem dívida em euro, que é um pouquinho mais baixa, taxa bem mais baixa, na verdade. Mas enfim, tranquilo, a maior parte não está atrelada a imóveis, que é positivo, a maior parte com taxas fixas, que é positivo, né? Então bem tranquilo a parte de dívida deles. Claro, não é um REIT sem dívida, tem uma dívida considerável, 5 vezes o EBITDA, mas tranquilo, né? Não teve grandes impactos durante a pandemia para ficar, né, com problema de endividamento, de boa. Então, CAPEX, esse é um ponto que eu vi que o pessoal pergunta muito. Mas é caro construir esses armazéns e tal. Né? De fato parece, só que o CAPEX deles, né, recorrente, é ok, né, 12%, né, e mais despesas de manutenção, que claro, é um custo aí que está fora da conta de outros imóveis, mas não é assim o valor que prejudicaria muito o negócio, né? Bem razoável. Isso aqui é em cima do NOI ainda, não é nem em cima da receita. Então tá bem tranquilo, né? 10, 12% de custo, tanto de CAPEX quanto de despesa de manutenção, é bem razoável, eu acho. Se fosse da receita, seria bastante, que a gente viu que a margem NOI é baixa. Mas se fosse da receita, seria muito alto o CAPEX. Mas como é do NOI, né, que é 33% de margem, bem tranquilo. Bem administrável. Tá, um pouco de ESG, conclusão, né, tal, first mover, os mesmos pontos lá que a gente viu no começo. Então é isso, pessoal, esse foi o Americold, né, achei bem legal, um pouco diferente, você tem que olhar para essas particularidades, quando você pega um ativo que sai do normal, né, não dá para analisar igual um REIT qualquer de galpão logístico, né, é diferente, e a gente viu bom, né, um bom crescimento, as margens boas para a operação, considerando,
É um negócio que tem tudo que eu acho que para continuar indo bem para o futuro, tem uma posição relevante de mercado, a dívida é ok, né? Então um bom resultado, né? Um belo REIT para adicionar aí na lista de estudo de vocês. Beleza, pessoal? Então esse foi o Americold, né? REIT de, como é que é? Eu esqueci o nome oficial lá, mas de armazenamento refrigerado, né? Com temperatura controlada. Então é isso aí, um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.